caros estudantes do terceiro ano. Nós vamos continuar fazendo nossa retomada semestral, segunda aula. Nesta aula a gente vai ver o conteúdo do segundo bimestre, que seria a parte de resistência, ou leis de Ohm. A resistência é fundamentada pelas duas leis de Ohm. Na primeira lei de Ohm, a gente viu que existe um resistor, os elétrons vão tentar passar, a corrente elétrica passando, é próprio do resistor, dos átomos do resistor, tentar impedir essa passagem. E isso vai haver uma queda de tensão, que alguns da física chamam de efeito Joule. Com o efeito Joule há a queda de tensão e há o aquecimento. A energia deixa de ser elétrica e vira térmica. Então, a resistência elétrica seria a razão entre tensão e corrente elétrica. Se manter a temperatura constante do resistor, a gente tem no gráfico uma reta, dizendo que essa resistência ela é constante. Eu tenho para a corrente 1, DDP1, para a corrente 2, DDP2, e assim eu tenho resistência 1, R1, resistência 2, R2. Lembrando que a unidade de medida da resistência é o Ohm, em homenagem ao George Simon Ohm. Essa seria a fundamentação da primeira lei de Ohm. Então, o resistor, seja ele achurado ou cilíndrico, ou de cromo, etc., toda energia elétrica que passa por ele deixa de ser elétrica e vira térmica. Todo material eletrodoméstico que aquece, a energia está deixando de ser elétrica e virando energia térmica. Segundo a lei de Ohm, a gente vai ver que a resistência, além de se preocupar com o material, ela depende do tipo de material que ele é feito. Se esse resistor ele é cobre, se ele é metal, se é alumínio. E a segunda lei vai dizer que ela vai ser inversa à área. O que seria isso, inversa à área? Se eu aumento a espessura de um condutor, de um resistor, a resistência vai diminuir. Quanto mais grosso a fiação, menor vai ser a resistência. Se eu aumento o seu comprimento L, aumentou o comprimento é diretamente proporcional à resistência. Aumentou o comprimento no fio, aumentou o caminho para os elétrons continuar passando. Então, maior vai ser a resistência. Além da comprimento e área, a segunda lei é fundamentada por uma constante de cada material. Cada material tem uma identidade própria que tenta impedir a passagem de elétrons, chamado resistividade. Alguns dão o nome de Rho. Então a segunda lei é baseada na lei do Rho. A resistividade é uma medida que depende do material, do tipo de que esse material é feito, e ela é dada por unidade de medida que seria o Ohm por metro. Alguns têm Ohm por milímetro também. Vamos resolver um exemplo envolvendo a segunda lei. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 Ohm milímetro ao quadrado barra metros, porque a área da secção está em milímetro quadrado. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Então, vamos ter aqui as 5 opções e vamos fazer a resolução aplicando então a segunda lei. A regra do Rho, que seria resistividade vezes comprimento dividido pela área. O P, o Rho, seria 2,1 vezes 10 a menos 2. O comprimento desse condutor seria de 5 milímetros ao quadrado, dividido pela área, que seria 10 milímetros ao quadrado. Então, eu vou multiplicar 2,1 vezes 5, que vai dar 10,5. Conservo 10 a menos 2. Esse 10 que está aqui embaixo, como aqui tem notação, se eu for converter em notação, 10 a 1 é 10. Então, esse aqui é o mesmo que tem 1 aqui, ó, que equivale a 1. 10 elevado a 1. Então, resistência é 10,5 vezes 10 a menos 2. O 1 estava positivo aqui, ele está dividindo. Positivo, ele sobe, vai multiplicar. Então, ele vai deixar de ser positivo, vai ficar negativo, menos 1. Então, vai ficar resistência 10,5 vezes 10 menos 2 com menos 1, menos 3. Então, a resistência é, como aqui tem notação, se o número aqui acima é maior que 10, tem que converter a notação também. Então, eu tiro a vírgula daqui e passo para cá. Ela andou uma casa saiu da direita e andou para a esquerda. Quando anda para a esquerda, o expoente é positivo. Então, vai ficar 1,05 e não mais 10,5. Andou uma casa, se aqui é negativo, eu diminuo uma casa, porque aqui ficaria positivo. 1,5 vezes 10 a 1 positivo. Então, menos 3 tira 1 positivo, fica menos 2.
Então 1,05 vezes 10 a menos 2 ohm seria o valor da resistência desse condutor. Alternativa C. Deixarei alguns exercícios no GR8 para a gente treinar e rever mais exercícios, alguns mais simples, outros mais complexos. Bons estudos!